Preciso do meu lápis, Guile. Não faça assim. Vou tomar de você, hein? Então eu quebro ele, viu? Eu vou quebrar. Ah, você quer ser mal? Quero! Mas, seu povo, já não deve ter mais vagas. Galera, esse é um livro que eu gosto muito, sabe? Não do livro, mas da personagem em si, porque Mafalda não é um livro, Mafalda não é uma história. Ler Mafalda, os quadrinhos da Mafalda, é uma leitura diferente, porque você não tem uma narrativa exata de algo que esteja acontecendo. O que você tem, na verdade, é uma análise muito reflexiva, né, da sociedade, do mundo. Dificilmente suas ideias não vão se alinhar às ideias dessa personagem. Ao mesmo tempo que você analisa a sociedade e o mundo durante a leitura desse livro, você ri disso, você percebe o quão bobos são alguns assuntos, sabe? Quão importantes são outros. Então, ao mesmo tempo que você tem toda essa análise de mundo, você vai conhecendo essa personagem. Essa garotinha, uma menina enraivecida e que não gosta de sopa. Aliás, esse é o único defeito da Mafalda, porque eu adoro sopa. O que é bem interessante conhecer a Mafalda é que ela é uma personagem insatisfeita com o mundo, preocupada com o futuro que ela sabe que vai ser o futuro dela quando adulta, analisando o comportamento dos líderes, dos poderosos, das principais representações, os presidentes dos países, o presidente da ONU, o Papa, e às vezes até os seus pais. E o que a Mafalda quer com tudo isso é consertar o mundo, tornar o mundo um mundo melhor. E é impossível a gente não se divertir durante essa leitura, porque é muito engraçado. Às vezes vocês não se sentem um tanto indefinidos. A Mafalda é uma personagem idealizada pelo Quino, esse quadrinista, desenhista, cartunista argentino. Ele tem um nome mais ou menos difícil de pronunciar, mas é Joaquim Salvador Lavado Terron. Mais conhecido por Quino, um apelido esse dado pelos próprios familiares para diferenciá-lo ali do seu tio, que tinha o mesmo nome. Ele era dessas pessoas únicas que tem por aí pelo mundo, sabe? Que às vezes nem sempre necessariamente faz uma faculdade para poder ser alguém, mas acaba adentrando num ramo de atividade e acaba exercendo da forma melhor do que os profissionais com formação na área poderiam fazer. Então, são pessoas assim, né? Só pessoas assim para criar personagens e realizar coisas tão grandiosas e que transpõem fronteiras e dessa forma é essa personagem Mafalda. Mas o que a gente vai percebendo ao longo da leitura desse quadrinho, né, uma leitura que eu levei meses e foram assim deliciosamente meses, porque não é uma leitura que você faz assim em seguida, sabe? Porque é muito, minha gente. Esse livro tem 420 páginas e ele contém todas as tirinhas da Mafalda criadas pelo Quino, que foram publicadas entre os anos de 1964 e 1973. E o mais interessante de tudo isso é que, apesar de estar acontecendo muita coisa no mundo nessa época, nos anos 60 e 70, hoje a Mafalda é tão atual, ela aborda questões que você, nossa, isso aconteceu comigo, ou às vezes, nossa, está acontecendo no nosso país hoje. Então é muito atual e vai continuar sendo, porque ela traz sobretudo aqueles ensinamentos que a história não ensina para as pessoas. As dificuldades do ser humano em conduzir um país, em governar, em conduzir uma sociedade de uma forma geral, de maneira progressista, não necessariamente política, nem sempre os quadrinhos da Mafalda trazem assuntos políticos, mas trazem, sobretudo, assuntos que diz respeito ao desenvolvimento da sociedade, ao desenvolvimento do ser humano, às vezes de uma maneira muito subjetiva, às vezes de uma forma sentimental. Em todos os aspectos em que a Mafalda se apresenta no mundo, ou os outros personagens que compõem, todos eles tentam buscar um mundo melhor. E os personagens são ótimos, porque é através deles que o Quino criou o mecanismo para transpor, para colocar para fora essas ideias, né? Essas historinhas, essas pequenas historinhas, pequenas tirinhas
do mundo. A gente vai percebendo uma certa evolução da apresentação da personagem e daquilo que compõe a vida da Mafalda, porque não é que a história continue, mas a história evolui. Então, inicialmente, nós conhecemos, além da Mafalda, essa menina insatisfeita, os seus pais, que são resignados por essa cria. Sabe, um pai que trabalha muito, que ganha pouco e que se esforça para sustentar a família, e uma mãe que trabalha em casa, que tem aquela vida doméstica restringida, sabe? As coisas domésticas. Às vezes me dá muita pena da mãe da Mafalda, sabe? Às vezes tem tirinhas em que a Mafalda percebe ali a mãe dela arrumando a casa, limpando, passando roupa, lavando louça. E aí ela chega na mãe dela e fala: Mãe, o que você faria se você vivesse? Ao mesmo tempo tem os seus amiguinhos. O Manolito, aquele menino que trabalha exclusivamente pro armazém do pai, que não sai de férias, que não se diverte, mas que ao mesmo tempo vai mal na escola. O esforço dele, sobretudo, é para ganhar dinheiro. Ele representa ali aqueles personagens ou aquelas pessoas que só veem o dinheiro como objetivo do mundo e da vida. Nós temos a Susanita, que é aquela sua amiga na qual ela sempre se desentende, mas elas se gostam, afinal de contas. E a Susanita é aquela pessoa que representa as pessoas com toda a pequenez e toda a futilidade da vida burguesa. Temos também ali o Felipe, que é o sonhador, né? O Felipe é o sonhador, o ingênuo, o medroso, né? Ele representa todos esses sentimentos repressivos que nós temos. E tem o Miguelito, que é aquele que rompe com todas as barreiras, que é aquele menino que sempre vem com ideias malucas e que sempre é um personagem que sempre supera as questões básicas, às vezes colocando uma visão que a gente não tinha percebido ainda. É um personagem interessante, apesar de ser tanto maluquinho. E aí, com o tempo, nós vamos conhecer o Guile, o irmãozinho da Mafalda. Nós vemos desde os quadrinhos em que tratam do momento em que a mãe da Mafalda anuncia que está grávida, né, até o nascimento do Guile, o crescimento dele. Nós vamos percebendo que ele é um inconformado tanto quanto a Mafalda, só que eles têm às vezes objetivos diferentes. E aí depois, com o tempo, nós vamos conhecer também uma personagem que vai surgir lá para mais ou menos faltando uns 20% para acabar os quadrinhos da Mafalda. Vai aparecer a personagem chamada Liberdade, que é uma garotinha pequena. Tanto é que no momento em que ela conhece a Liberdade é desenhada pouco menor do que os outros personagens. Todo mundo que me conhece sabe do meu nome, olha para mim e tira alguma conclusão absurda de que a Liberdade é pequena. E temos também, a Mafalda tem sua tartaruga, que é a burocracia, né? Lenta. E é bem engraçado as tirinhas em que aparece a burocracia. Em meio a tudo isso, quando alguém passa dos limites ou alguém aborda uma questão muito cabeluda ou alguma questão, né, que às vezes não deve ser tocada de uma maneira inadequada, sempre que alguém, né, fica nervoso com isso ou que às vezes perde as estribeiras, a Mafalda ou algum personagem vai à farmácia recorrer ao medicamento Nervo Calme. E se tudo estiver errado? A partir das simples tirinhas que eram publicadas ali no jornal, a Mafalda conseguiu transpor várias barreiras, como eu já disse aqui. Ela fala sobre isso, transposição de barreiras. E ela chegou a ser, inclusive, adaptada para animação. Eu poderia passar horas e minutos falando sobre a Mafalda, mas é difícil definir especificamente a personagem Mafalda e os seus outros personagens, até porque não há uma história para contar. Então é uma experiência que você só pode obter lendo. Então pega uma tirinha de Mafalda, segue algum perfil no Instagram sobre a Mafalda. Garanto que você vai se divertir muito.
porque ela vai refletir demais essa insatisfação que a gente tem com o mundo, com as injustiças que ocorrem no mundo, as injustiças que a gente sofre, e às vezes tudo que a gente quer é um mundo melhor. Eu vou deixar aqui embaixo para você conferir meu último vídeo, que foi um book talk, no qual gravei com o Júnior lá em Natal, e nós falamos de livros que mereceriam adaptações. E vou deixar aqui embaixo também o vídeo no qual eu falei da minha última leitura, que foi Bukowski com o Misto Quente. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.